Olá, olá, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Letícia, sou professora de ginecologia e obstetrícia aqui da Medway e hoje nós vamos para mais um Dicas e Apostas e dessa vez da FAMEMA, né? Essa faculdade aqui lá em Marília que tem residências maravilhosas. E o que será que a gente pode esperar da ginecologia e obstetrícia na FAMEMA? A gente vai tratar aqui hoje de 3 assuntos. A gente vai falar de sangramento na primeira metade da gestação, contracepção e vulvovaginites, que são temas bem recorrentes na prova da FAMEMA e você precisa saber desses temas para ir para a prova. Vamos começar com sangramento na primeira metade da gestação. Quando a gente fala de sangramento na primeira metade da gestação, a gente vai dividir esse tópico em 3 entidades. Quais são elas? Abortamentos, gestação ectópica e mola, gestação molar. O que a gente precisa saber então sobre cada uma delas? A gente vai pontuar aqui hoje o que a gente tem que saber para a prova sobre cada uma delas. A gente vai se ater ao que é cobrado na FAMEMA sobre essas entidades de sangramento na primeira metade da gestação. Vamos começar pelo abortamento, que é um tema um pouquinho mais amplo, porque quando a gente fala de abortamento e prova de residência, a gente está falando em diferenciar os tipos de abortamento e qual conduta que a gente tem que ter frente a cada um deles. A gente basicamente tem que saber nos abortamentos como que vai ser o exame físico de cada um e geralmente isso está determinado pelo tipo de toque vaginal. Ou seja, a gente tem que saber se o colo do útero vai estar fechado ou aberto. É importante também a gente prestar atenção na história que a paciente vai contar pra gente. Essa história é uma história que fala sobre um sangramento intermitente, um sangramento em pequena quantidade, um sangramento mais aí de borra de café. Ou essa história está falando de uma paciente que teve um sangramento em grande quantidade em casa, com saída de material e já não tem sangramento mais. Ou é aquela paciente que chega no pronto-socorro porque ela está sangrando naquele momento, tá? Outra coisa interessante também para a gente poder diferenciar os tipos de abortamento é a gente saber olhar o ultrassom, tá? Existem algumas medidas no ultrassom que precisam ser valorizadas num caso de abortamento. Entre elas, a presença ou a ausência de batimento cardíaco fetal embrionário e também a linha endometrial ou ecoendometrial, que é quando a gente vai saber se existem ou não restos ovulares que ainda estão ali dentro daquele útero. Vamos olhar então aqui cada um deles e relembrar a conduta que a gente precisa ter. O primeiro que a gente vai falar aqui é a ameaça de abortamento. A ameaça de abortamento é aquela paciente que chega no pronto-socorro com aquela queixa de cólica, um sangramento mais leve, ela tem uma idade gestacional compatível com a altura uterina dela. E quando você faz o ultrassom transvaginal, ela já está aí com 6, 7, 8 semanas de gestação, você consegue detectar ali naquele ultrassom um BCF presente. Tá? Então, a paciente que tem aquele sangramento intermitente, em borra de café, você examina essa paciente, ela tem um colo uterino fechado, tá? Ela não está expulsando ali aquele concepto. E o que a gente vai fazer para essa paciente? A gente vai encaminhar essa paciente para casa, orientá-la sobre repouso relativo, principalmente em relação a não ter relações sexuais, vai passar para ela um analgésico, um antiespasmódico, ali um Tilenol, uma dipirona, né? Paracetamol, antipirona, um Buscopan. E não temos mais nada a fazer a não ser observar. Existiram estudos que falaram sobre a progesterona, mas hoje a gente já sabe que não existe evidência científica quanto ao uso da progesterona e a melhora na ameaça de abortamento. Então não há necessidade de prescrição de progesterona nesse caso. Outro tipo de abortamento que a gente tem é o aborto inevitável ou em curso. Aqui, diferente da ameaça de aborto, a gente já tem um colo aberto, ou seja, existe ali a expulsão do concepto, existe ali a expulsão da gestação de dentro do útero. O útero ele é compatível com a idade gestacional e ele tem geralmente embrião ou feto ali presente, tá? Quando esse colo está aberto e tem uma expulsão, a gente vai fazer o que a gente chama de esvaziamento uterino, tá?
Se essa expulsão estiver em andamento, principalmente em conceptos que já têm partes ósseas, a gente vai aguardar a expulsão desse concepto para depois fazer o esvaziamento dos restos ovulares que estiverem lá dentro, tá? Quando a gente fala também sobre outros tipos de abortamento, a gente tem que pensar em diferenciar um abortamento completo de um abortamento incompleto. A paciente que chega para a gente no pronto-socorro com abortamento completo é aquela paciente que vai contar uma história de um sangramento vaginal em grande quantidade, geralmente em casa ou no trabalho, e aquele sangramento que estava em grande quantidade, ele já parou de acontecer, tá? Sangrou bastante, já está ali no finalzinho. E quando você vai examinar essa paciente, você percebe que a altura uterina dela já não é mais compatível com a idade gestacional, porque ela já teve a eliminação do concepto dos restos ovulares, tá? E quando você faz esse ultrassom, você vai ter ali a presença de um eco endometrial, de uma linha endometrial, com endométrio regular e menor que 15 milímetros. Esse valor aqui, pessoal, a gente tem que saber, porque é isso que vai diferenciar no ultrassom um abortamento completo de incompleto. Então, no abortamento completo, se eu faço um ultrassom transvaginal, eu vou ver que essa paciente tem um eco regular de menor que 15 milímetros. No exame físico dela, além dessa diminuição da altura uterina em relação à idade gestacional, a gente vai ter o colo totalmente fechado, porque ela já eliminou o concepto, já eliminou ali restos ovulares, já não tem mais nada para ser eliminado, então esse colo já fechou. O que a gente orienta para essa paciente? O que a gente tem de conduta para ela? A gente vai orientar essa paciente, vai tranquilizá-la quanto ao que ela precisa fazer, que é basicamente repousar, descansar, tomar uma medicação se ainda tiver cólica, tranquilizá-la quanto a futuras gerações, né? Geralmente um abortamento completo não interfere em futuras gerações, que ela pode gestar novamente, acolher essa paciente, tá? Quando a gente já vai falar de um aborto incompleto, a gente está falando de uma paciente que vai chegar para a gente com cólica, com sangramento vermelho vivo, ativo, de moderada quantidade, geralmente. Ela está no processo de abortamento, tá? E quando a gente faz ali o ultrassom, a gente vai perceber que ela tem restos ovulares presentes. A gente vai ter um endométrio heterogêneo e com eco endometrial de 15 milímetros ou mais. Olha a diferença desse ultrassom e desse ultrassom aqui. Aqui, olha só, esse eco endometrial bem irregular, bem fininho. Quando a gente chega aqui, ele já é bem mais espessado e bem mais heterogêneo, tá? Como que está o exame físico dessa paciente que está num processo aí de abortamento, esse abortamento incompleto? O colo ele pode estar aberto ainda com a saída de restos ovulares, tá? Como ele pode estar meio que se fechando, mais fechadinho. É uma paciente que não terminou de eliminar tudo e aí o diagnóstico quando esse colo está fechado é pelo ultrassom, por isso que essa medida aqui é importante. A paciente que chega com o diagnóstico de abortamento incompleto, ela vai ser encaminhada para esvaziamento uterino ou para aguardar a eliminação, a depender da condição hemodinâmica dessa paciente. A gente também tem que saber aqui sobre abortamento retido e infectado. O abortamento retido é aquela paciente que chega com uma idade gestacional já de 10, 11, 12 semanas, isso geralmente acontece no início da gestação. E a altura uterina, ela não é compatível com a idade gestacional, porque a evolução do concepto não acompanhou a evolução da idade gestacional. Esse concepto acabou falecendo, né, morrendo aí antes de ter essa evolução da gestação. Então, geralmente, a gente vai fazer esse diagnóstico de uma forma retrógrada, né? Essa paciente já tem aí um ultrassom anterior, mostrando um concepto que tinha batimento cardíaco fetal, ou que tinha um diâmetro médio de saco gestacional maior que 25, e aí quando ela vai fazer um outro ultrassom de controle, ela percebe que não houve aí uma modificação em relação àquele primeiro ultrassom, tá? Quando a gente vê isso, a gente sabe que é um aborto retido, né? Essa paciente, ela não tem mais os sintomas da gestação, ela não tem mais náusea, não tem mais vômito, ela não tem mais aquela sensação de inchaço nas mamas, sonolência, por exemplo. Ela já não está mais produzindo ali beta-HCG, já não tem mais uma alta de progesterona. A gestação dela já cessou realmente. Essa paciente, ela geralmente chega no pronto-socorro encaminhada do ultrassom de controle
dificilmente ela vai ser sintomática, tá? Aqui é importante a gente lembrar de uma coisa. Quando a gente faz ultrassom dessa paciente e a gente tem um CCN, um embrião presente, com um CCN maior que 7 milímetros, a gente precisa verificar que tem que ter BCF presente. Se não tiver BCF presente, ou seja, se ele estiver ausente, significa que essa gestação não vai seguir adiante. O colo uterino dessa paciente está fechado. E aqui a gente pode fazer duas condutas. Ou a paciente faz conduta expectante, e aí ela pode esperar pela eliminação desse concepto, ou ela pode internar e fazer o esvaziamento uterino. As duas condutas são corretas. O que a gente precisa avaliar é se essa paciente tem alguma estabilidade hemodinâmica, se ela não tem aí risco de sepse, como é que é a questão socioeconômica dessa paciente e o quanto ela se sente bem em relação a essas duas condutas. E por fim, o aborto infectado, que nada mais é uma paciente que está tendo um abortamento, seja ele de qualquer tipo, mas ela começa a apresentar febre, taquicardia, saída de secreção purulenta pela via vaginal, ela pode ter leucocitose nos exames e geralmente o colo uterino dessa paciente está aberto, tá? E o que a gente vai fazer para essa paciente? A gente vai esvaziar imediatamente a cavidade uterina dessa paciente e vai iniciar antibiótico terapia com clindamicina e gentamicina. E agora, vamos ver sobre gestação ectópica, que é o nosso segundo tópico dentro do sangramento na primeira metade da gestação. A gestação ectópica nada mais é que a gestação que não ocorre dentro do útero, ou seja, ela não é tópica. Uma gestação, para ela progredir, para ela evoluir de forma adequada, ela tem que acontecer dentro da cavidade uterina. A partir do momento que ela ocorre na tuba uterina, ou perto do ovário, ou até mesmo abdominal, é uma gestação extremamente de alto risco que pode romper essa tuba, romper esses órgãos adjacentes e levar a paciente à morte por conta de instabilidade hemodinâmica, por conta do sangramento em grande quantidade. São gestações que costumam não evoluir de uma forma adequada. Evolui aí até mesmo 6, 7 semanas de gestação. Muito raramente vai passar disso. Porque quando você tem uma gestação que evolui na tuba uterina, ela não tem uma musculatura elástica o suficiente para abarcar ali todo aquele concepto que vai crescer até ter um tamanho de 50 centímetros, 3, 4 quilos, né? Então a tuba não tem esse tipo de elasticidade muscular e ela se rompe, tá? Quando a paciente tem uma gestação ectópica, que é quando a gente identifica isso de preferência no início da gestação com ultrassom precoce que a gente faz, a gente vai ter 3 tipos de conduta para adotar para ela. A gente vai ter uma conduta expectante, uma conduta medicamentosa ou uma conduta cirúrgica. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Na conduta expectante, a gente tem alguns critérios que essa paciente tem que ter para a gente poder tomar esse tipo de conduta. A paciente tem que ter uma gestação ectópica íntegra, ou seja, ela tem que ter aquela musculatura de tuba uterina que envolve íntegra, um concepto que não rompeu nenhuma cápsula, ela não pode ter nenhum sangramento, principalmente em cavidade abdominal, ela precisa ter um desejo de gestação futura, e esse concepto tem que ter ausência de BCF, tem que ser um bebê que não está em evolução, tá? Outras coisas também são importantes, que aí a gente vai ver pelo ultrassom e por exames laboratoriais. Quando a gente faz o ultrassom dessa paciente, além da ausência de BCF, ela tem que ter uma massa anexial com no máximo 5 centímetros de diâmetro. Ela tem que ser menor que isso. E ela tem que ter um beta-HCG em queda e com um nível inicial menor que 2000. Ou seja, essa paciente tem que estar evoluindo naturalmente, porque a gente chama de abortamento, tá? E aqui seria um abortamento tubário, por exemplo, porque estaria fora do útero, tá? Então, ou seja, uma gestação que não evolui, com uma diminuição da queda do beta-HCG, uma massa anexial que não tenha um diâmetro muito grande, e essa gestação esteja evoluindo para um abortamento. A gente pode esperar e deixar essa paciente em conduta expectante. Agora a gente pode ter também a conduta medicamentosa, né? Geralmente a gente também faz esse tipo de conduta para pacientes que desejam uma gestação no futuro. Essa gestação também precisa estar íntegra e essa paciente também precisa estar estável hemodinamicamente, ou seja, ela não pode ter sangramento.
esse concepto também precisa estar com BCF ausente. Aqui no ultrassom, a gente vai ter que ter uma massa anexial com diâmetro menor que 3,5 e um beta-HCG menor que 5.000 e que esteja em ascensão ou platô, no máximo, tá? Outra coisa que a gente precisa investigar para essa paciente é se ela não tem nenhuma disfunção orgânica, porque a gente vai usar aqui um quimioterápico, que é o metotrexate, tá? Então, ela tem que ter ausência de disfunção hepática, de disfunção renal, e ela tem que ter plaqueta, não pode ter trombocitopenia, as plaquetas têm que estar normais, ela não pode ter nenhuma imunodeficiência por conta do tipo de medicação que a gente usa aqui. Então, só recapitulando. A conduta medicamentosa, ela tem que ter os mesmos critérios da conduta expectante. Gestação ectópica íntegra, estabilidade hemodinâmica materna e ausência de BCF. O que muda é o tamanho da massa anexial e o valor do beta-HCG. Na massa anexial, ela tem que ser menor que 3,5 e o beta-HCG tem que ser menor que 5.000, tá? E essa paciente, ela não pode ter nenhuma disfunção orgânica. Agora, para aquelas pacientes que apresentam uma gestação ectópica rota, que estão instáveis hemodinamicamente, que tem BCF presente, uma gestação que está evoluindo, ou seja, um beta-HCG maior que 5.000, ou que já tiveram gestação ectópica no mesmo lugar que estão tendo, a gente vai indicar para elas a conduta cirúrgica, tá? É importante a gente deixar claro para essa paciente que o fato de fazer uma salpingectomia, que é a retirada da tuba uterina, não vai deixá-la infértil, tá? Mas a gente sabe que toda cirurgia que a gente faz, principalmente aparelho reprodutor, pode sim dificultar um pouco a viabilização dessa gestação, tá? Mas não é causa de infertilidade. Então, sempre que a gente for fazer uma conduta cirúrgica, lembrar da instabilidade hemodinâmica e gestação ectópica rota, isso aqui é uma emergência, e caso a gente vá fazer isso de forma eletiva, lembrar que a gente pode ter BCF presente, um beta-HCG maior que 5.000, ou seja, uma evolução dessa gestação, ou para pacientes que já têm recorrência de gestação ectópica na mesma tuba uterina. E para a gente fechar aqui sobre sangramento na primeira metade de gestação, a gente vai falar um pouquinho sobre doença trofoblástica gestacional. E a gente contempla a doença trofoblástica gestacional com a mola completa e a mola incompleta. O que a gente precisa lembrar aqui? Lembrar que a mola completa, ela é feita por um espermatozoide normal que fecunda um óvulo vazio, ou por 2 espermatozoides normais que fecundam um óvulo vazio, tá? Ela vai gerar ali um material genético diploide, somente de material paterno. Quando você tem um espermatozoide normal que fecunda um óvulo vazio, ele se duplica dentro desse óvulo e forma esse material genético diploide 46XX, 46YY, enfim. Se você tem 2 espermatozoides que fecundam um óvulo vazio, você pode ter aí um XY, por exemplo, tá? O material genético, lembrar, gente, é apenas paterno. E por conta disso, a gente não vai ter formação de embrião e nem de anexos embrionários, tá? A gente só vai ter a formação meio que placentária. E ela tem um risco de malignização maior que o da mola incompleta. O risco de malignização é de 15 a 20%, tá? Quando a gente fala de mola incompleta, a gente já está falando de 2 espermatozoides que fecundam um óvulo normal. E aí esse material genético vai ser triploide. O material genético triploide vai ser XXY, XYX, enfim, de qualquer forma, né? E a presença dentro desse material, ele é materno e paterno. Então, há formação de embrião, tá? De anexos embrionários, e o risco de malignização dela é menor. O que a gente faz com uma paciente que chega com uma doença trofoblástica gestacional? A gente vai encaminhar essa paciente para esvaziamento uterino, tá? De preferência por aspiração, tá bom, pessoal? Então, a gente vai esvaziar esse útero e vai fazer controle de beta-HCG para essa paciente, tá? Sempre pensando que pode haver risco de malignização.
Vamos olhar então como é que cai sangramento na primeira metade da gestação, na FAMEMA. A gente tem aqui uma paciente primigesta, demonstrando-se extremamente ansiosa e que deu entrada no pronto-socorro com queixa de sangramento vaginal em borra de café em mínima quantidade. Uma idade gestacional pela data da última menstruação de 6 semanas e sem ultrassonografia prévia. Descobriu a gestação há pouco tempo. Solicitada ultrassonografia que demonstrou um saco gestacional intraútero, ou seja, tópico, com diâmetro médio de 15 milímetros, sem sinais de descolamento retrovular, identificada vesícula vitelínica, mas não identificado embrião ou batimento cardíacos embrionários. A conduta adequada é solicitar beta-HCG quantitativo. Letra B. Orientar a paciente com relação ao provável diagnóstico de aborto retido, já que não houve evolução da gestação e aguarda expulsão espontânea. Letra C. Repetir novo ultrassom transvaginal em cerca de 10 a 14 dias. E letra D. Internar e realizar aspiração manual intrauterina, pois acarreta menor risco de perfuração uterina. Pessoal, vamos lá. Solicitar beta-HCG quantitativo. A gente já sabe que essa paciente está gestante, a gente já tem um ultrassom com um diâmetro médio de saco gestacional de 15, a gente não precisa confirmar que essa paciente está gestante. Então, não há necessidade de solicitar aí o beta-HCG. Letra B. Orientar paciente com relação ao provável diagnóstico de aborto retido. Pessoal, lembra, eu falei para vocês, aborto retido é um diagnóstico retrospectivo. A gente não sabe nada da evolução dessa gestação. Se a gente for pensar aqui em diagnóstico de aborto retido, a gente tem que pedir um novo ultrassom para essa paciente para ver se está havendo evolução dessa gestação para chegar a esse diagnóstico. Então, a gente não vai fechar esse diagnóstico como aborto retido. Letra C. Repetir novo ultrassom transvaginal em cerca de 10 a 14 dias. Exatamente. A gente vai repetir esse ultrassom para a gente ver se essa gestação está evoluindo para poder chegar a um diagnóstico. Aparentemente, o que ela tem aqui é um diagnóstico de ameaça de abortamento. Um sangramento em pequena quantidade, intermitente, um colo uterino que pode estar fechado. E a gente faz o ultrassom. Tem aqui a formação de um concepto, tem um diâmetro médio de um saco gestacional de uma gestação inicial. Ainda não tem embrião, mas a gente precisa ver a evolução dessa gestação. Então, a conduta adequada para essa paciente que chegou no pronto-socorro é repetir o ultrassom transvaginal em cerca de 10 a 14 dias para acompanhar a evolução dessa gestação. E não, na letra D, a gente não vai internar essa paciente, porque a gente não sabe se essa paciente está ou não evoluindo. A gente não tem como já tomar uma atitude ativa aqui sem saber se é um aborto retido ou não, tá? Então, fica aqui pra gente como resposta a letra C. Vamos para o nosso segundo tópico, então. Nosso segundo tópico aí já é mais de ginecologia, é sobre vulvaginites e que sempre cai na FAMEMA. Todo ano tem uma questão de vulvaginites. E a gente vai tratar aqui das principais vulvaginites que já caíram na prova da FAMEMA e que costumam cair com uma certa recorrência, tá? Vamos começar pela candidíase, uma vulvaginite clássica. E ela é primariamente causada pela nossa Cândida albicans. 80 a 90% das candidíases são causadas por Cândida albicans e elas têm como sintomatologia prurido, ardência, edema de vulva, às vezes você percebe até escoriações na vulva de tanto que a paciente coça. É importante a gente lembrar que o pH vaginal dessa paciente é um pH mais ácido, ele é abaixo de 4,5. E quando a gente faz ali a microscopia, a gente vai enxergar a presença de esporos ou hifas, como por exemplo aqui nessa figura. Ó. Olha só essa hifa aqui, que grandona, que a gente consegue ver na microscopia da candidíase, né? O exame especular dessa paciente, a gente vai ver aquele corrimento esbranquiçado, espesso, com grumo, sabe? Tipo queijo cottage, leite talhado, bem aderido em parede, aderido em colo uterino, tá? Quais são os fatores de risco para a gente ter candidíase? Pacientes grávidas, né? Muda muito ali o pH vaginal durante a gravidez. Pacientes com obesidade, diabetes descompensado, alguns tipos de medicamento, principalmente os que causam imunossupressão.
Uso de vestimentas que propiciam ali o surgimento da candidíase, calças jeans muito apertadas, calcinhas que não sejam de algodão, pacientes com imunodeficiência, com infecção por outras doenças sexualmente transmissíveis e que podem causar ali uma desbiose ali da flora vaginal, podem também aumentar a chance de candidíase. E como é que eu vou diagnosticar uma candidíase? O diagnóstico da candidíase, ele é clínico, tá? O diagnóstico clínico é pela anamnese e pelo exame físico dessa paciente. Uma paciente que vai chegar com você se queixando de coceira, de ardência, de escoriações na vagina, de edema na vagina, tudo isso pode ser sintoma de candidíase, mas principalmente, o principal sintoma aqui é prurido vaginal. O pH, se você quiser fazer uma fita desse conteúdo vaginal, vai ser menor que 4,5, vai ser um pH ácido. E na bacterioscopia, a gente vai ter tanto a fresco ou na coloração de Gram, a presença de hifas ou pseudohifas, que nem a gente viu ali naquela figura. Dá uma olhada aqui, ó. Também podemos ter a presença de esporos, tá? Aqui a gente já tem a presença de hifa, bem típico aí de infecção fúngica. Como é que eu trato essa paciente? Na candidíase vulvovaginal, o principal tratamento é feito via vaginal mesmo. A paciente vai usar o creme via vaginal, geralmente miconazol a 2%, por 7 noites quando ela for se deitar. Outra opção que a gente tem, né, no Sistema Único de Saúde é a anistatina. Lembrando que o miconazol a gente usa por 7 dias e a anistatina a gente vai usar por 14 dias. Ah, a paciente não pode usar, tem alguma intolerância, a gente tem como segunda opção para ela o fluconazol ou o itraconazol. Agora, aquela paciente que tem uma candidíase complicada, que melhora de uma candidíase e já começa outra, aí a gente vai ter outro tipo de tratamento, né? Essas candidíases mais recorrentes. A gente vai iniciar esse tratamento aqui com o fluconazol e vai manter esse tratamento uma vez aos dias no dia 1, 4 e 7, tá? Esse aqui é o tratamento de escolha. A gente tem que lembrar que para pacientes gestantes, a gente sempre vai fazer o tratamento via vaginal. E a gente não tem necessidade de tratar a parceria dessa paciente, a não ser que ela também tenha sintomas de candidíase. Vamos agora de vaginose bacteriana, segunda vulvovaginite mais comum que a gente tem aqui nas provas e na população é a vulvovaginite mais frequente. Ela é uma disbiose, um desequilíbrio do ecossistema vaginal, tá? E ela acontece por conta da redução de lactobacilos. Tem vários agentes etiológicos, ela é polimicrobiana, tá? Mas geralmente ela é causada por bactérias anaeróbias, principalmente o Mobiluncus, e por bactérias anaeróbias facultativas, como por exemplo a Gardnerella, o Mycoplasma e a Ureaplasma. Mobiluncus, Gardnerella, Mycoplasma e Ureaplasma. E pessoal, não se esqueçam, não é uma IST, tá? Não é. É um desequilíbrio do ecossistema vaginal. Como que é o exame físico dessa paciente? Como que é a clínica dessa paciente, né? É uma paciente oligossintomática. Corrimento que a gente tem no exame especular. Corrimento branco acinzentado, fluido, fino, bolhoso, com odor fétido, com odor que piora pós-coito ou pós-menstruação. A gente não percebe inflamação de parede, de introito, não vê aquela vermelhidão, aquelas escoriações que nem a gente vê na candidíase. Olha só esse exame especular, como é diferente. Olha esse exame aqui, ó, branco, bolhoso, você vê que não é aderido em parede. Esse daqui, ó, bem fininho o corrimento, né? Bem branquinho, meio cinza assim também. Você vê que as paredes vaginais estão clarinhas, não estão inflamadas. Bem diferente do que a gente viu na candidíase. Como que é o diagnóstico? Diagnóstico clínico. Mas aqui a gente tem que prestar atenção quando a gente vai armar a nossa propedêutica, porque ela é um pouquinho diferente da candidíase. Quando a gente faz fita de pH aqui, a gente vai ter um pH maior que 4,5. A vaginose já se dá num ambiente mais alcalino.
E quando a gente passa iodo nessa paciente, pensando em fazer um diagnóstico diferencial com a tricomoníase, que é a próxima vulvovaginite que a gente vai ver, a gente vai ter um teste de Schiller negativo, tá? E ela não cora ali com iodo. O teste de UIF, que é quando a gente pinga o hidróxido de potássio na lâmina dessa paciente, ele é positivo, sobe um odor fétido quando você faz esse teste. E na bacterioscopia, a gente vai enxergar as famosas clue cells, tá? Lembrando que o padrão para bacterioscopia é fazer com a coloração de Gram. Olha o que a gente tem aqui, ó, um clue cells, né? Super grande aqui, facinho de ver. Essa daqui é a imagem que a gente vai ter, né? Olha só essa daqui, ó, um clue cells aqui também, onde está apontando a lâmina. Tem que lembrar dessas imagens, principalmente quando a gente pensa em imagem de prova, às vezes vai te ajudar ali no caso clínico. E para a gente também fazer o diagnóstico de vaginose bacteriana, a gente vai ter o que a gente chama de critérios de Amichel. O que são esses critérios? Ele pegou todas essas características que a gente tem da vaginose e colocou aqui nesses critérios de Amichel. A gente tem que ter 3 desses 4 critérios. A gente tem que ter pH maior que 4,5, um pH alcalino, característica do corrimento, se é aquele cinzentado, bolhoso, né? Não tem características inflamatórias. Ter um teste de UIF positivo, ou seja, ter aquele odor fétido na presença de KOH. E a bacterioscopia com a presença de clue cells. Se eu tiver 3 desses 4 critérios, a gente fecha o diagnóstico de vaginose bacteriana. Isso aqui é questão bem teórica que adora cair em prova, então tem que saber. Como que eu trato a vaginose bacteriana? Primeira escolha, a gente vai fazer metronidazol para essa paciente, tá? 500 mg 2 vezes ao dia por 7 dias. Ou a gente pode também fazer via vaginal, um aplicador cheio, por 5 a 7 dias quando a paciente for se deitar. Como segunda escolha, aquelas pacientes que não podem usar o metronidazol, a gente pode fazer a clindamicina via oral de 12 em 12 horas por 7 dias. Quando a gente fala de tratamento de vaginose bacteriana e a gente está falando de metronidazol, a gente não pode esquecer do efeito antabuse, tá? Esse é um efeito que acontece por conta da relação do metronidazol com o álcool. Quando existe a ingesta de metronidazol e a ingesta de álcool, a gente vai fazer um efeito colateral devido à formação de acetaldeído, que é tóxico, e não existem quantidades seguras para o início do efeito colateral. Então, se a paciente está tomando metronidazol, ela não pode ingerir bebida alcoólica de forma alguma, porque o metronidazol ele causa uma inibição do metabolismo do etanol no organismo, formando o acetaldeído, que é tóxico, tá? E quais são os sintomas desse efeito? O que essa paciente vai apresentar? Ela vai apresentar náuseas fortes, vômitos, podendo ter até convulsão. E aí a gente vai agora para a tricomoníase. A tricomoníase ela é causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis e ela é uma doença sexualmente transmissível, tá? E ela praticamente vai atingir todos os locais ali da vagina, da vulva. Ela vai pegar glândulas acessórias, uretra e até bexiga. E ela tem uma sintomatologia bem desconfortável. São sintomas urinários frequentes, como se tivesse uma infecção urinária. Está associada também a outras infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, gonococo, clamídia, a infecção de HPV, a estrepto do grupo B, tá? E a gente diagnostica essa paciente também pelo exame clínico. No exame especular, a gente vai ter um corrimento amarelo esverdeado com odor fétido, lembrando um pouco aí a vaginose bacteriana, uma hiperemia de mucosa vaginal, um colo com colpite, um colo bem avermelhado que a gente chama de colo em framboesa. E quando a gente faz o teste de Schiller, a gente vai ter um colo tigroide com esse aspecto todo rajado, tá? Na bacterioscopia, a gente vai ter um protozoário aí rondando na nossa lâmina, um protozoário flagelado como esse aqui. Como é que eu trato então a tricomoníase? Eu trato a tricomoníase com metronidazol 2 gramas via único, dose única via oral, ou com 500 mg VO de 12 em 12. E aqui, gente, é doença sexualmente transmissível, tem que tratar parceiro. Agora um pouco mais rara, mas que cai na
Famema é a vaginose citolítica. A vaginose citolítica ela acontece por conta de uma hiperpopulação de lactobacilos na flora vaginal. E os sintomas são muito parecidos com o da candidíase, como prurido, dispareunia e disúria, tá? E ela tem ali um conteúdo vaginal esbranquiçado, grumoso, que pode confundir o seu diagnóstico com a candidíase. No diagnóstico, a gente vai ter um pH entre 3,5 e 4,5, e na coloração de Gram, a gente tem ausência de patógeno e percebe um aumento muito grande ali de lactobacilos, como a gente pode ver aqui nessas lâminas. Esses quadradinhos aqui mostram pra gente a presença do aumento de lactobacilos, tá? Como que a gente trata? A gente tem que basificar esse meio e a gente vai basificar esse meio, alcalinizar esse meio, fazendo ducha vaginal de bicarbonato. E a vaginite descamativa inflamatória, que é uma forma mais rara de vulvovaginite, acontece principalmente em mulheres ali no período da peri, pós-menopausa. Não tem uma etiologia conhecida ainda, mas suspeita-se que é uma suspeita diagnóstica de corrimento refratário a qualquer tratamento, tá? Mas a gente não sabe por que ela está acontecendo. Qual que é o sintoma? Uma descarga vaginal abundante, uma queimação de introito vaginal e dispareunia, também que dá para confundir muito com candidíase. Quando a gente trata aquela candidíase que nunca melhora, a gente precisa lembrar da vaginite descamativa inflamatória, tá? Como que é o exame físico? A gente percebe aqui, ó, uma vagina que já tem aquele hipoestrogenismo, uma vagina mais ressecada, uma vagina que vai ter aqui, ó, já lesões importantes, né? Já tem uma afecção aqui importante. E a gente vai ter uma leucorreia difusa exudativa, presença de eritema e um pH elevado aqui, tá? Qual que é o tratamento? A gente vai tratar com clindamicina 2%, ou com hidrocortisona, tá? A gente vai fazer isso via vaginal de 2 a 4 semanas e a recidiva é muito comum, então essas pacientes elas precisam ser estrogenizadas por via tópica para prevenir uma recorrência aí de vaginite descamativa inflamatória. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão. As vulvovaginites constituem os problemas mais comumente observados em atendimento ambulatorial na ginecologia. Sobre essa enfermidade do trato reprodutivo feminino, assinale a alternativa correta. Letra A. A clamídia trachomatis causa a infecção sexualmente transmissível mais comum, com maior prevalência em mulheres maior que 30 anos. Letra B. Na vaginite atrófica, o pH vaginal está baixo e a microscopia salina mostra células parabasais e escassez de células epiteliais. Letra C. Na vaginite inflamatória descamativa, o pH é superior a 4,5, a vagina pode apresentar equimoses, leucorreia abundante e infecção bacteriana sobreposta. Letra D. Na vaginose bacteriana, o colo uterino apresenta-se em morango e o resultado do IF-teste costuma dar negativo. Letra A, então, gente, clamídia trachomatis causa infecção sexualmente transmissível mais comum, com maior prevalência em mulheres abaixo de 30 anos e não acima de 30 anos. Na vaginite atrófica, o pH vaginal está baixo e na microscopia salina mostra células parabasais e escassez de células epiteliais. É o contrário, pessoal, tá? Aqui é invertido, a gente vai ter um aumento ali das células epiteliais. Letra C. Na vaginite inflamatória descamativa, o pH é superior a 4,5, que foi o que a gente acabou de ver agora. A vagina pode apresentar equimoses, aquelas lacerações ali, a gente viu aquela falta de integridade ali da pele vaginal, uma leucorreia abundante e infecção bacteriana sobreposta. A gente tem um alto índice aqui de infecções secundárias nas lesões causadas pela vaginite inflamatória descamativa. Então, a correta é a nossa letra C. Na letra D, só para a gente terminar, vaginose bacteriana, o colo uterino não tem colpite. O que tem sinais de colpite, aquele colo em morango, é a tricomoníase. E na vaginose, o resultado do IF-teste, ele é positivo, inclusive é um dos critérios de Amsel. E agora a gente vai para o nosso terceiro e último tópico, do que mais cai na Famema. A gente vai falar de contracepção. E a gente vai começar falando sobre os contraceptivos de longa duração. Os nossos queridinhos de ultimamente, né?
Os contraceptivos de longa duração nada mais são que o DIU de cobre ou cobre com prata, o Implanon, né, que é o nosso implante hormonal de etonogestrel, e o DIU hormonal, que é o DIU de levonorgestrel. Para quem que a gente vai indicar, então, os contraceptivos de longa duração? Pacientes adolescentes que às vezes esquecem muito de tomar a medicação, população vulnerável, população que não se adere aí a nenhum método, né? E independente da paciente para o seu uso ideal. Se for realmente uma indicação, o desejo da paciente, ela pode usar. E é muito importante lembrar que desses métodos contraceptivos, os DIUs, eles não vão bloquear a ovulação. Eles não vão mexer no eixo hipotálamo-hipófise ovariano, tá? Outra coisa que a gente precisa falar em contracepção é sobre os critérios de elegibilidade. E os critérios de elegibilidade despencam nas provas, principalmente quando a gente fala de contraindicação ao estrogênio. E aqui a gente precisa saber quais são as doenças que são contraindicação categoria 4. E a gente vai começar pelas doenças cardiovasculares. Hipertensão arterial sistêmica, se descompensada ou com doença vascular associada, é categoria 4. Se for controlada, ela vai ser categoria 3. Doença cardíaca isquêmica e o AVC atual e prévio é categoria 4. Quando a gente fala de migrânia com áurea ou doença cardíaca valvar descompensada, ou paciente com vários fatores de risco de doença cardiovascular e tabagismo, a gente também está falando de categoria 4, tá? Outras situações especiais para a gente ver essa contraindicação ao estrogênio. Câncer de mama atual ou prévio, categoria 4. Prévio há mais de 5 anos, categoria 3, tá? Independente dos receptores hormonais. Quando a gente está falando de cirrose, adenoma hepatocelular e hepatoma, a gente também está falando de categoria 4. Aquela paciente puérpera que está amamentando, tem menos de 6 semanas após o parto, também é categoria 4. Cirurgia de grande porte com imobilização prolongada, a gente também não vai prescrever anticoncepcional com estrogênio para essa paciente. E pessoas com diabetes mellitus, com agravamento do diabetes, com disfunção orgânica por ele, como nefropatia, retinopatia ou neuropatia grave, também entram nas situações especiais de categoria 4, tá? Trombofilias conhecidas, lúpus eritematoso sistêmico, com anticorpo positivo ou desconhecido, pacientes TVP-TEP atual ou prévio, a gente também não vai indicar estrogênio para eles. E aí, para a gente falar um pouquinho agora e para terminar o nosso quadro, a gente vai falar da contracepção cirúrgica, que houve modificação na lei em 2023, sobre os critérios de laqueadura e vasectomia. Para pacientes agora com maiores de 21 anos ou pelo menos 2 filhos vivos, a gente pode fazer laqueadura ou vasectomia. Lembrando que antigamente era a partir dos 25 anos, agora é maior que 21 ou 2 filhos vivos. É importante que tenha um tempo de 60 dias entre o documento da manifestação da vontade dessa paciente e o ato cirúrgico. E pode sim ser feito no período puerperal. A paciente não precisa mais esperar 6 meses para fazer a laqueadura. E outra mudança que teve é que não há necessidade de autorização do esposo ou da esposa, né, do cônjuge, para fazer a laqueadura ou a vasectomia. E agora, para a gente ver como é que cai contracepção na FAMEMA, aqui a gente tem um caso clínico da paciente FMN de 27 anos, sem comorbidades, que foi submetida a um parto cesárea a termo há 15 dias, ou seja, a gente está falando aqui de uma puérpera, que compareceu à consulta para reavaliação clínica e orientação contraceptiva. Ela não quer usar implante, prefere um método oral que possa fazer durante o aleitamento e após a suspensão. O recém-nascido está em amamentação materna exclusiva. Dentre as formulações a seguir, assinale a alternativa que apresenta a mais adequada para o paciente. Letra A,
pílula oral contendo somente desogestrel, que é um progestágeno. Letra B, pílula oral contendo somente noretisterona, que também é um progestágeno. Letra C, pílula combinada oral contendo etinilestradiol e gestodeno. Letra D, pílula combinada oral contendo estradiol e nomegestrel. A gente já de cara aqui vai eliminar a letra C e a letra D, porque ela está em amamentação exclusiva e tem menos de 6 meses pós-parto, ou seja, ela tem 15 dias pós-parto. E aqui a gente vai ficar entre essas duas pílulas de progestágeno. É interessante a gente observar aqui no caso clínico que ela quer um método oral, que ela possa manter durante o aleitamento e após a suspensão, tá? Ou seja, ela quer um método que seja eficaz, principalmente após a suspensão do aleitamento. E aí a gente tem que pensar aqui sobre qual progestágeno tem essa eficácia de não estar combinado com a amamentação e poder ser usado pós-aleitamento. E entre a noretisterona e o desogestrel, a gente vai ficar com o desogestrel, que é a progesterona mais eficaz, que tem aí o índice de PIL compatível com a eficácia que essa paciente procura. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham conseguido relembrar aí alguns tópicos que sempre caem na FAMEMA e podem contar com a Medway, porque nós estamos juntos até o final.